Deixa eu só ver aqui nas... A gente terminou função, né? Degrau. Apresentou a função signal. E agora a função rampa. Tá aqui. Continuando, né? C, a função rampa, que é dada pelo símbolo aqui rho de t, né? Pode ser que meu rho não esteja tão bem, mas é por esse rho de t. E a definição dela é bem simples, né? Se a gente tiver o degrau é t vezes o de t, né? Se fosse só t, seria uma reta, né? Não seria uma rampa. A rampa, graficamente, né? Se fosse só um sinal t, a gente teria uma reta aqui bem direitinho, né? E aqui 45 graus. Né? Então a gente tem aqui o degrau. Tá de vermelho aqui para que é 1, né? Aí multiplicando os dois, né? O t e o de t, a gente fica com a rampa, que é rho de t. Então, o sinal que vem reto aqui, até zero, e quando chega em zero, fica igual a t. Né? E aqui também é 45 graus. Em termos de equação, né? Se preferir uma descrição matemática, eu poderia definir assim, né? T para T maior ou igual a zero e zero para T menor que zero, certo? A inclinação dela, né? Por exemplo, a gente pode fazer outros sinais, né? Por exemplo, x de t igual a 2t, 2 rho de t. Então vai ser uma rampa cuja inclinação, né? Vou até colocar o grid aqui. Então é uma rampa cuja inclinação a cada um no tempo, né? Cresce 2 na amplitude. Então vem reto aqui e vai para cá, né? E o próximo viria para cá. Então esse é o sinal 2 rho de t, né? E de maneira análoga também, a gente pode fazer um sinal aqui x de t igual a 1 meio rho de t. Opa.
Então, para cada 2, né? Ele vai subir 1. Em 1 ele vai estar aqui em 1 meio. É só desenhar isso aqui. E em 4 é que ele vai chegar em 2. Certo? A gente pode usar um exemplozinho. Um exemplo. Exemplo. Descrever a função abaixo, né? Escrever a função x de t abaixo em função de x de t e rho de t. Vou desenhar uma função aqui, qualquer. Deixa eu ver se coloquei isso aqui de vermelho. Deixa mais rápido, acho que deixa. Certo? Aqui é a função x de t. Aqui é 1. Escrever de vermelho. Aqui é 1, né? Aqui é 3. Aqui é 1. Então, ó, aqui é uma reta, né? Eu não consegui representar, mas aqui é 3. 1, 2, 3. Né? E aqui é menos 1. Aqui é 2. Só para... Deixa eu apagar essa reta aqui, que eu acho que pode ficar melhor, né? Pronto. Ela cruza aqui em 1, né? Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Enfim, deu para entender, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Deixa eu voltar. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que quando a gente não tiver mais uma reta, né, assim, a gente vai ter uma reta inclinada, então a gente vai usar ρ de t. Certo? Só fiz aqui alguns gráficos a mais, né, para a gente ir desenhando. Então, a primeira coisa que a gente vê, vou dar até um zoom para facilitar aí, né?
é essa descida aqui, né? Então, é como se fosse um degrau negativo, né? Em menos 2. Aqui um degrau em menos 2 negativo, né? Seria esse sinal aqui. Esse sinal seria o quê? Seria o de t mais 2, né? Então, ele está para a esquerda, ele está adiantado, então aqui é mais 2, certo? Quando chega aqui, o que acontece? A gente tem uma rampa, né? Então, essa rampa, primeiro a gente tem que ver a inclinação dela, né? Tem a inclinação dela aqui para cada segundo que passa, né? Aqui para cada tempo, né? Um aqui, se for em segundo, cada um segundo que passa, ela sobe 2, né? Então, uma reta, uma rampa, né? Rho de t, né? E aqui o atraso, ó, ela começou quando? Ela começou aqui, ó, em meio, né? Aqui é menos um meio. Então, o atraso dela, né? Isso aqui continua, né? O atraso dessa rampa. Desculpe, ela não começou em meio, não. Ela começou em menos um aqui, ó. Ela começa aqui e vai subindo. Então, a rampa começou em menos um. Então, aqui ela está adiantada de um. Então, a rampa que segue vem aqui zero. Quando chega em menos um, ela sobe, né? E assim por diante. Com essa inclinação 2, começa a crescer. Certo? Se tiver dúvida se isso daqui funciona, é só fazer aquela representação 2t, né? Porque aqui é 2, então entra aqui para t mais 1 maior ou igual a zero, né? E 0 para t mais 1 menor que zero. E aí fica 2t para t maior ou igual a menos 1 e 0 para t menor que menos 1, né? Então, deixa eu ver uma coisa. Esse desenho aqui está errado, desculpa. Esse desenho aqui, deixa eu só ver uma coisa. Sim, é que tem o erro é aqui, ó. O desenho está certo. Deixa eu voltar a apagar. Tem que substituir aqui também, ó. T mais 1. T mais 1. Essa vírgula aqui. E aí aqui fica 2t mais 1, né? Aí dá essa reta aqui, né? Que quando t for menos 1, aqui dá menos 2 mais 1, aí dá... Tá certo isso? Não, é só... Desculpa. Não, 2t mais 1. Ah, não, esqueci de multiplicar aqui. E aqui 2, né? Aí quando for menos 1, aí menos 2 aqui mais 2 aqui, né? Aí dá 0, né? Quando for 0 aqui, aí dá 2 aqui, né? Enfim, tá certo. Então essa reta aqui, né, que foi representada. Então até, ó, 1, ela não sofre nada. Quando chega aqui, vai acontecer algo diferente, né? Por quê? Primeiro, parte de 3 e vai para 1. Só que a gente tem que cancelar essa reta, essa rampa aqui. Porque se a gente não cancelar, a gente vai de 3 para 1 com um degrau negativo e depois ela continuaria a subir, porque não se anula. Então a gente tem que em menos 1, em 1 quer dizer, que está em 1, ele tem que
subir, não descer, né? Quer dizer, desculpa, descer 2. Então aqui seria menos 2U de T menos 1, né? Atrasado. Só que esse daqui ele continua, né? Ela daqui ela continua, né? Só puxar essa expressão matemática aqui. Essa reta aqui ela continua. Então, se a gente não cancelar essa continuidade aqui, ela vai multiplicar aqui, né? E continuaria subindo. Então, a gente tem que também fazer uma reta que vai somar, né? Na verdade, subtrair com essa, né? Vai cancelar essa daqui. Então, seria uma reta que começaria daqui. Fazer em outro, né? Fica mais detalhado. Então, a reta aqui vai começar em menos 1, em 1, né? Ela vem aqui e ela vai na mesma proporção aqui, 2t, né? Na mesma inclinação de 2t, ela vai descer. Na verdade, não é 2t não, porque começou em 1. Então, aqui ela é 2 menos 2 ρ de t menos 1. E aí, se tiver qualquer dúvida, também matematicamente faz do mesmo jeito aqui, né? Dá 2 t menos 1, t menos 1, ρ de maior ou igual a 0 e 0, t menos 1 menor que 0. Então, ficaria 2t, desculpa, aqui tem um menos, né, na frente. Menos 2t mais 2, né? Para t maior ou igual a 1 e 0 para t menor que 1. Aí dá essa reta. Então a gente fez até aqui, né? Aí daqui ele vai continuar reto, né? Em 1. E aí por final, né? Só cancelar isso daqui com um degrau negativo de 1 em 3, né? Então aqui eu estou sem espaço, né? Aqui ele continua, mas a gente faz aqui, né? Uma reta, né? Um degrau negativo em 3, né? Aqui, quando chega em 3, ele vai negativo. Vou aumentar isso aqui. Então, somando tudo isso, né? A gente fica com essa aqui, né? A gente pode somar aqui e também poderia tentar somar graficamente, né? Mas no caso, x de t, vou fazer de vermelho, né? Que também é uma resposta. X de t é igual a u de t mais 2 a mais 2 ρ. Não, aqui é menos, né? Menos. Menos u de t mais 2, mais 2 ρ de t mais 1. Aí menos 2u de t menos 1. Menos 2 ρ de t menos 1. Vou colocar aqui embaixo.
menos 2 rho de t menos 1 e menos u de t menos 3. Então, essa é toda a resposta. Né? Vou só ajustar aqui para saber tudo direitinho. Né? Essa é toda a resposta, né? Certo? A gente pode fazer de forma genérica, né? Definir de forma genérica. Né? Vou generalizar aqui. Uma reta que começa no ponto A, né? E segue B e C, né? Pintar de vermelho aqui. E segue até um B, né? Vai ter qual equação, né? A inclinação dela, né? Vai ser o quê? Vai ser no caso, a rampa, né? Ela sempre começa de zero, né? A rampa sempre começa de zero. Se tem uma rampa que ela começa, ela, sei lá, vem reto de alguma forma aqui, né? E começa no negativo, né? Em um menos D aqui, aí essa rampa, ela na verdade é a rampa que começa de zero, só que subtraída de D, né? Porque D é uma constante, certo? E nunca. E se acontecer uma coisa do tipo assim, né? Significa que aqui tem um degrau negativo, né? Então a inclinação dela é o quê? C, né? Sobre B menos A. Certo? B menos A. Aí ρ de T e onde ela começa, né? No caso aqui, menos A. De forma genérica, esse x de T. Certo? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o chat. Certo. Próxima função, uma função bastante importante, eu acho que é a função D, que é a função delta, né? Ou também chamada função impulso, certo? Então, essa função delta, ela é um símbolozinho assim, né? Ela é definido como de menos infinito até infinito, a integral dela, né, a integral é igual a 1. E o delta vai ser igual a
0 para t diferente de 0. Ou seja, é como se ela existisse apenas no tempo 1, no tempo 0, né? Só que, de uma certa forma, se a gente fosse levar ao pé da letra aqui, como ela só existe em um instante, né? Como ela só existe em um instante. Opa. Como ela só existe aqui nesse instante, né? A representação dela é essa, né? É só um tracinho aqui numa seta no eixo, né? Aqui é ΔT, né? Se ela só existe nesse instante zero, a gente chegaria, né, a presumir, digamos assim, que a amplitude no instante zero dela é infinito, né? Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Porque, teoricamente, mesmo em instante infinitesimal, se levar ao infinito, seria talvez infinito, enfim. É mais filosófico do que matemático, digamos assim. Né? Como a gente chega a essa conclusão, mais ou menos, né? É o seguinte. Digamos que a gente tem uma função aqui. Cuja área aqui dela, eu não vou colocar nem os valores, né? Essa área aqui, né? Igual a 1. E aí, digamos que a gente vai diminuindo a largura e mantendo a área, né? Então, o próximo, digamos, ela cresceria um pouquinho mais aqui assim, aí manteria a área 1. Depois ela cresceria mais um pouco, né? E manteria a área 1. Até, considerando, né, aqui o desenho está meio porco, né? Mas considerando que essa área de cada um desses é a mesma área, né? Quando esse limite, né, desses intervalos aqui tendesse a zero, né? Tendesse a zero, o limite aqui de A, limite de A tende a zero, né? A gente teria esse limite aqui, sei lá, de um B tendendo a infinito, né? Limite de B tendendo a infinito. O limite de B seria infinito, né? Nesse caso, né? Então é como se a gente tivesse mais ou menos uma amplitude infinita, né? No instante zero, né? Aqui no instante zero, certo? E aí essa seta aqui, ela representa infinito, né? Mas se a gente pensar, se vocês forem pensar sempre nesse valor desse infinito, pode dar um problema, né? Deixa eu botar aqui o celular para carregar um pouco, que já baixou 20%. Não sei se ele aguenta até o final. Então, a gente nunca pensar em valor de ΔT. Por isso que a gente escreve dessa forma, né? Então a gente tem que pensar sempre
no valor da integral. Porque se a gente multiplicar uma outra função por delta, vai parecer que vai tender a infinito naquele ponto onde delta for zero, né? Onde t for zero, por exemplo. Se a gente tem qualquer número vezes infinito, vai dar infinito. Mas isso não vai ocorrer, como a gente vai mostrar, certo? Vai mostrar. Acabou? Ah, não. Vou dar um pouco aqui a minha mobilidade. O que é que eu faço aqui? Que eu ligar o mouse. Eu tenho que comprar um hub de mouse aqui para poder. Hub de USB para dar conta aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver integral de menos 1 até menos 2, até 2 de delta t, no tempo, né? Vou botar de negativo de 2 até menos 1. A gente vai ter essa integral zero, né? Porque vai estar integrando onde o delta não existe, né? Se a gente integrar de menos 1 até menos 2, até 2, vai ter valor de 1, né? E se a gente integrar, por exemplo, de 0 aqui, menos, né? Vindo pela esquerda, e positivo aqui, delta t, vai ter 1 também, né? Isso esse 0 menos é como se fosse limite de 0 vindo pela esquerda, né? E limite de 0 no 0 mais vindo pela direita, né? E a gente também pode ter um delta deslocado no tempo, né? Então esse delta aqui começou a chover agora e tá com barulho de chuva. Vamos que aqui seja A, né? A gente desenha a setinha aqui em A. Certo? E também em termos de integral, a gente teria aí que a integral aí vindo de A pela esquerda e pela direita, né? Vai ser igual a 1 também. Propriedades da função delta, né? A primeira propriedade é que se a gente for fazer a integração de menos infinito até infinito de uma função qualquer vezes a função delta, ela vai ter, né, essa função, o resultado dessa conta, né, dessa integração, vai ser o quê? O valor em zero da função f. Se meu f ficou muito bem aqui, deixa eu... Certo. Piorou, sei lá. Da função f. Né? Por quê? Né? Porque quando eu estou integrando, né, aqui, quando eu chego a integrar no instante zero, né, o delta aqui, tudo é zero. Só no instante zero a gente vai ter um valor cuja integração é 1. E aí, quando a gente está integrando com f de t,
aí dá o valor de ft naquele instante, que no caso é 0. Né? Porque se a gente tivesse a integração, né, de um delta atrasado em menos a, né, vezes a função t, o resultado seria o quê? No instante a. Né? O valor de delta, do valor da função f no instante a. Porque é onde o delta acontece. Certo? Propriedade B é a definição, né? Que ΔT também pode ser definido como integral quer dizer, derivada de U de t. Isso aqui é igual a derivada de U de t, né? No tempo. Então, se a gente vem, né? Com U de t, e aqui é 1, ele saiu de 0 para 1, né? Em um instante infinitesimal, né? Então, aqui dá como se a gente vendo pela derivada é mais difícil de observar, né? Mas dá uma subida de inclinação infinita, né? No instante zero. E depois ela cessa. Então dá a função delta. Né? Certo? E também a gente tem que um ΔT menos A vai ser igual à integral de T menos A, né? Que é a mesma coisa aqui. Se a gente deslocar de A, a gente vai ter essa integral, né? Da mesma forma, né, a gente tem que a integral de delta, né, tendendo de menos infinito até mais infinito, é igual ao degrau. Né? Que a gente vai vir integrando, né, o delta, aí quando chega em zero, ele integra até 1, para e continua zero. Né? Então dá o degrau, né? Da forma análoga. Né? Vou fazer assim. Vamos fazer na próxima página. Estão copiando, pessoal? Quer que eu espere para... Quer que eu espere para vocês copiarem? Vou explicar aqui. Aqui é a definição que delta, né, pode ser definido como uma derivada de U de t. E da mesma forma, a gente tem que U de t pode ser definido como uma integral de delta. Né? É só nada, né? Se a gente integrar desse lado, a gente tem que U de t é igual a integral de delta t. Né? E aqui é só o seguinte, né? Se a gente vem integrando pelo lado direito, né, aqui pelo lado esquerdo, aí vem 0, 0, 0 até aqui, né? Quando chega nesse ponto aqui, ele vai de 0 para 1 em um tempo infinito. Então, ele dá um salto de inclinação aqui, né, de valor infinito, né? Porque a inclinação dessa integral tende a infinito, né? E aí depois ele para, não dessa integral, dessa derivada, né? E aí depois fica zero de novo. Né? Porque aqui essa inclinação, né, dá infinito. Então, isso daqui é igual ao delta. Se a gente vier daqui dá zero, né? Aí quando chega no instante zero, aí dá um salto, né? Que vai de 0 a 1 em instante infinito, né? E aí depois fica zero.
Ok? Era isso? Fale, Vinícius. Sim, certo, peraí. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. Expliquei isso, mas. Na verdade, aqui assim, é só uma coisa. Para t maior que zero. Na verdade. É, Deixa eu ver como é que eu consigo explicar essa diferença. É porque ali eu estou falando como se fosse o valor absoluto da integral, da um. E é verdade. Só que se a gente fosse fazer uma função dessa integração, aqui eu estou falando o valor, certo? Aqui, o valor. Aqui é uma função, eu estou descrevendo como se fosse uma função. Aqui é como se fosse um x de t, que é definido por isso. E aí o valor dessa função vai ser igual. No caso, não é que a integral de u de t é igual a integral de ΔT? A integral de u de t é igual à integral de ΔT? Não, a integral de u de t dá uma rampa. Se você integrar esse daqui, aí é 0, 0, 0. Quando chega aqui, aí essa integral vai subindo aqui, ó. Crescente e dá a área disso, né? Vai dar aqui, vai dar em 1 segundo ele tem uma área de 1, então ele sobe 1. A integral de u de t é uma rampa, né? Aí seria lá na propriedade da rampa, né? Então seria integral, na verdade, a gente pode definir que a rampa de t é igual a integral de u de t, dt. Certo? Pode ter ficado um pouco confuso isso daqui, se ainda depois tiver alguma dúvida, porque é como se fosse o gráfico, né? Essa função aqui é como se fosse o gráfico que eu estaria desenhando, né? E aqui, é, aqui, né, na definição é como se fosse o valor, né? O valor do total da integral de ΔT é igual a 1. Então, propriedade C,
a integração de menos infinito de uma função f de t, né, e um ΔT aqui é o que? A derivada, enésima derivada de delta, né, no instante t, desse t maiúsculo, né? Vai ser igual ao quê? Menos 1 elevado a n de f, derivada enésima de f de n, no instante t. Então, o que aconteceu aqui? A derivada de tal, meio que, de delta, né? Meio que vai para a função f. E entra esse sinal aqui que fica alternando negativo, né? Se for ímpar é negativo, se for só uma derivada, né? E se for n, e se for par é positivo, né? Só para definir, né? Esse símbolozinho aqui significa que a derivada enésima de delta no instante t. Certo? Quem não está familiarizado. Então, o valor da derivada naquele instante t da enésima derivada. Certo? E daqui a pouco eu explico um pouco, né? Quer dizer, eu posso tentar explicar um pouco agora, né? Não sei se vão compreender. Então, a derivada de delta é o quê? Derivada de delta. Se a gente for, né, aqui é o ΔT. Se a gente for fazer a derivada, ele vai de 0 a 0 menos, né? De 0 menos até 0, né? Então dá um outro impulso aqui positivo em 0 menos. E logo em seguida, ele vai de 0 para 0 mais, né? De 0 tendendo ao limite direito positivo, né? Para 0, né? Então dá um impulso negativo aqui em 0 mais. Certo? Então a derivada, isso aqui é a derivada, primeira derivada de delta. São dois impulsos. Um positivo em 0 menos, digamos assim, e outro negativo em 0 mais. Né? Então, quando a gente integra essa função f de t, vai dar o quê? Se a gente integrar com uma função aqui f de t qualquer. Opa. Vai dar a integração dela em f0 menos, né? Menos o valor dela em 0 mais. E isso daqui é né, se a gente colocar um menos aqui na frente, a gente vai ficar f 0 mais menos 0 menos, né? Se a gente inverter o sinal e colocar aqui. Ou seja, isso daqui é como se fosse menos, né? Só isso daqui é a derivada de f no instante zero. Né? Que é a função derivada, né? Que se a gente fosse colocar aqui um h, né? E h tendendo a zero, aí daria essa função da derivada no instante zero, né? Só que aí tem esse menos, então fica esse menos ΔT. É menos derivada de ft. Então, daria, para o caso aqui, que é 1 e 1, né? Daria isso. E cada vez que a gente deriva a mais, né? Então, vai aparecendo mais novos impulsos, digamos assim, nessa derivada do impulso aqui. E que vai resultar em mais diferenças, né? E cada diferença agrupa como se fosse uma outra derivada. Só que o sinal vai alternando. Deriva 2 vezes, fica positivo. 3 vezes, volta a ser negativo e assim por diante. Essa definição, essa explicação, digamos assim, pelo menos a minha explicação que eu tenho para entender
essa equação, digamos assim, né? essa resposta, né? Não sei se ajudou na compreensão de vocês, né? Mas, enfim, só para tentar explicar um pouquinho mais essa função, né? Vou fazer um exemplozinho aqui. Exemplo. Dado. Opa. F de t igual a exponencial de j ômega t. Obter a integral de menos infinito até infinito de f de t vezes delta t menos tal. Esse é um t maiúsculo aqui, né? dt. Então a gente consegue responder, né, usando aqui as propriedades, né? Então, para responder aqui, a gente só precisa da primeira propriedade, né? A de integração. Então, a gente tem que, naquela primeira propriedade, né? Que integral de menos infinito até infinito de uma função t vezes delta t é igual a zero, né? E integral de menos infinito até infinito de uma função t vezes delta t menos a vai ser igual... Aqui não é igual a zero não, desculpa. É igual a f de zero. E aqui é f de no instante zero, né? Então, se... No instante a, desculpa. Então, se a gente tem menos infinito até infinito de exponencial de j ômega t para t instante t menos tzão, a gente vai ter o quê? Exponencial de j ômega. E onde tem t, a gente substitui por t maiúsculo. Total. J ômega t maiúsculo aí. Certo? Outro exemplo de aplicação da propriedade. Tem aqui essa primeira linha. Sim, F0 aqui. Só que no caso aqui a gente tem T menos A. Aí dá A. Isso aqui tá lá na propriedade, né? Definição da propriedade. Outro exemplo. Dado f de t igual a seno de t. Obter integral de menos infinito até mais infinito de f de t vezes delta t menos π sobre 4 dt. Então, fazendo de forma mais rápida aqui, né? Solução. Então, se a gente tem um deslocamento aqui de menos π sobre 4, né? E aqui é seno de t, então a gente fica com integral aqui de seno de t, né? Vezes delta t menos
π sobre 4 dt. E aqui a gente vai usar essa propriedade aqui, né? Então a gente fica com seno de t, né? Para t igual a π sobre 4, né? Que é esse aqui, né? Então, seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Outro exemplozinho, com duas A. Obter os gráficos de x de t igual a vezes gráfico de... Mas gráfico não, primeiro. Fazer a derivada de x de t igual a vezes u de t menos a u de t menos b. E na b, obter os gráficos de x de t e de derivada de x de t. Então, a derivada de x de t, né, derivada de x de t, igual a derivada disso tudo, né? dt. Que aplicando a propriedade da derivada, né, de linearidade, a gente tem que a derivada de u de t menos a, né, dt, menos a derivada de u de t menos b, dt. E a gente viu que aqui a derivada de u de t é igual a delta, né? Então fica a delta t, delta tá, menos a delta, desculpe aqui, t no instante menos a, né? E menos a delta t menos b. Ok? Ficou pequenininho, mas dá para entender, né? Isso aqui é a questão A, né? Solução da questão A. Questão B, o gráfico de x de t, né? Em A, em B, né? Não sei qual. Ele vai ter amplitude A. Tem um degrau positivo aqui, né? Que vai até A aqui. Aí continua até B. E um degrau negativo de mesma amplitude continua, né? Que é x de t. E a derivada de x de t é um impulso positivo em A e um impulso negativo em B. Certo? Bem simplesinho. Eu estou fazendo todas as respostas de vermelho, essa aqui eu não fiz em vermelho. Queria mudar agora as cores. Será que eu consigo?
Será que vai? Magia. Não é magia, é tecnologia. Vamos lá. Vamos ver aqui. Só para terminar aqui os exemplos, né? Que é vezes função φ igual a φ de t0. Que é essa propriedade aqui, né? Provar que a integral, né, de ΔT menos t0 vezes φ de t dt é igual a φ de t0, né? Que é essa propriedade aqui. Então, como a gente faz, né? A gente sabe, né, que a integral de ΔT vezes uma função é igual a zero, né? É igual a, desculpa, novamente, igual a função no instante zero, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, né, para esse caso aqui, né, de t0 vezes φ de t dt, a gente pode fazer com que uma nova variável, chamar aqui de tal, igual a t menos t0. Daqui a gente sabe que t é igual a tal mais t0. Então a gente substitui isso aqui. Faz a sua substituição, né? Aqui fica igual a tal, né? E que derivada de tal igual a derivada de t, né? Então tal igual, né, aqui delta tal, né? Substituindo isso daqui, vezes φ de t igual a tal mais t0, vezes delta tal, né? Então, essa função aqui, né, a gente pode chamar de função, ser a função t, né? Então, a gente faz que f de t igual a φ de tal. T não, chama de tal, né? Sim. F de tal. Tal mais t0. Então, a gente sabe, né, que o resultado disso daqui, né? Delta tal, f de tal, é igual a delta tal, né? É igual a f de zero, né? Sendo que f de zero é igual a
φ de 0 mais T0. Ou seja, né? Igual a φ de T0. Certo? Eu fiz aí forma mais esmiuçada possível, né? Ou seja, só provando, né, essa propriedade. Baseando nessa daqui, né? Se baseando nessa daqui. Ok? Alguma dúvida? Com essa técnica de prova aqui, ela é bastante importante, né? De substituir aqui, ó, se aparece um tal, substituir o que estiver multiplicando aqui por ou qualquer valor que esteja aqui dentro do parênteses, a gente substituir por um tal, né? E fazer as devidas alterações no restante da integral para substituir, certo? Vou botar aqui assim só usando, né? Então, um outro exemplo que a gente pode fazer para... Um exemplo. Integral de menos infinito até mais infinito, de ΔT menos A, e φ de T menos B dt. Então, a gente tem que, novamente, faz aquela substituição aqui, né? Chama de tal igual a T menos A. Né? E d tal igual a dt. Né? Então, a gente fica com... Vamos aqui na frente. Integral de menos infinito até mais infinito de tal. E aqui em φ, né, a gente tem que t igual a tal mais A. Aqui tal mais A menos B. De tal. Logo, né, a gente sabe que, até por esse resultado aqui, né, que a resposta disso é φ de A menos B. Ok? Veja que pode não parecer tão trivial, né? Porque aqui a gente tem menos A, né? E aqui é menos B. Ou seja, o que tem no delta fica positivo e o que tem no φ mantém o sinal. Né? Se a gente fosse fazer, talvez de cabeça, pudesse dar uma confusãozinha. Né? Se aqui é negativo e aqui é negativo, por que tudo não ser negativo? Né? Porque se altera o valor aqui, né? Porque tudo não ser positivo. É porque o A, né, esse deslocamento do delta, entra positivo, né? Como se fosse uma constante positiva. E esse daqui, menos B. Enfim, não sei se deu para entender. Eu tenho minhas notas de aula que ela é mais baseada do latim, né? Apesar de que lá naquele sistema vocês têm acesso mais ao Oppenheim. Se tiver alguma diferença, precisar de alguma explicação, estiver estudando pelo livro e precisar de alguma explicação, é só avisar que a gente abre o livro e dá uma olhada, certo? Apesar de que eu não... Eu estava tentando fazer o acesso à biblioteca e, sei lá, não sei se foi a senha, o que aconteceu, não tive mais acesso àquela biblioteca virtual. Também fui tentar acessar um chat, alguma coisa para
restaurar e disse para entrar em contato. Eu acho que eu tenho que mandar um e-mail para... Também não teve mais acesso? Será que estourou alguma coisa? A conta do... então eu vou tentar entrar em contato com a SUTIC ou o sistema de biblioteca, né? Para ver isso. Não, eu acho que é um erro, ou o cadastro deles perdeu, ou se não, o acesso à biblioteca. Eu vou fazer a consulta, sei lá, mandar um e-mail até no Interdocentes para todo mundo perguntar, né, se todo mundo está tendo problema, mesmo problema e tal. Vou mandar um e-mail direto para a SUTIC, eu não sei se é a SUTIC que resolve. Enfim. Já abriu um chamado? Então, mais alguém fora Vinícius tentou? Luan também tentou, não conseguiu mais acessar, né? Enfim. Eu acho que é alguma coisa generalizada. Eu também tentei acessar, não consegui mais não. Enfim, depois a gente volta aqui para a matéria, né? Depois a gente tenta resolver isso. Um outro exemplozinho, né, para fixar bem esse conteúdo, né? É resolver aí menos integral de menos infinito até mais infinito de uma função f de at e de t dt. Né? No caso, eu já vou dar a resposta aqui, porque ela é mais complicada. Né? Se a gente fosse fazer de cara, né, a questão da multiplicação aqui, né, da substituição, fazer desculpe aqui, que é o delta. Né? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Se a gente fosse fazer de cara aqui, né, iria dar alguma coisa estranha, porque a gente não tem o valor aqui de delta AT, né? Se for delta T, né, fica meio estranho. Seria uma divisão no tempo, né, uma compressão no tempo, né, multiplicando, se lembra, multiplicando a gente comprime, né? Só que o valor da integral alteraria, ficaria 1, como é que seria, né? Então, teriam algumas questões estranhas, né? Então, a gente tenta resolver só na matemática, né? Solução, né? Então, aqui a gente vê que já tem um módulo, né? E a gente sabe que módulo, geralmente prova de módulo, a gente prova considerando o valor positivo e considerando o valor negativo. Se os dois chegam no mesmo valor, então a gente consegue provar, né? Só para registrado, né, aqui. Outro. Prove que então a gente faz primeira parte para A maior que zero, né? Então a gente faz novamente, né? A gente faz um tal igual a t, né? Aqui a gente tira que t é igual a tal sobre a, né? E que dt, né, é igual a 1 sobre a de tal, né? É diferente lá, né? Porque o a ele está multiplicando, né? Aqui, aí quando deriva, a gente deriva dos dois lados, o a está multiplicando, continua multiplicando. Então,
vem para cá ele dividindo, né? A gente deriva d tal e AT, né? Aqui. Aí o A, uma constante, pode sair da derivada, né? Então fica... Eu fiz um tal. D de derivada, né? dt. E aí a gente fica com dt igual a... Passa dividindo, né? 1 sobre A d tal. Só provando isso daqui, né? Então, aqui a gente faz as substituições aqui, né? Então, fica integral de menos infinito até infinito, de delta tal, e aqui φ de 1 sobre A d tal. D tal. Então, aqui a gente fica já resolvendo, né? Aqui é tal, então o d tal aqui, peraí. Que é tal sobre A, né? Sim, desculpa. E aqui também aparece, né? Aqui isso daqui. 1 sobre A d tal. Então, 1 sobre A é uma constante, pode sair, né? E essa integral aqui fica φ de 1 sobre A, 0, né? Vezes 0 aqui. Ou seja, igual a 1 sobre A e de 0. Ok? E aí, tudo bem? E agora, parte 2, para A menor que 0. Então, para A menor que 0, né, a gente faz T igual a menos tal sobre A, né, e dt, né, igual a 1 sobre A d tal. Certo? Considerando o A negativo, né? A gente fica com isso. Tá fazendo barulho de avião? Tá atrapalhando aí? Pronto, já passou. Não estou ouvindo, mas só estão... Então, integral, né, de substituindo isso daqui na integral. Aqui é só fazendo as mesmas considerações aqui, né? Então, só que como é negativo, né? Então, aqui fica negativo. Né, para ficar T, né? Então, fica menos tal sobre A. E aqui é a mesma coisa. Então, integral de menos infinito até infinito, né? Fica aqui delta tal, né? Aqui fica φ menos tal sobre A. E aqui fica 1 sobre A d tal. Então, 1 sobre A sai, né? 1 sobre A sai. E aqui fica φ, né? O valor da integral φ de menos 0 sobre A. Ou seja, 1 sobre A φ de 0. Ou seja, se for positivo, dá um valor. E se for negativo, dá o mesmo valor, né? Então, prova que Peraí, tá certo isso? Não, acho que é assim. Aqui tem que entrar um menos também. Menos 1 sobre A. Então, se o A for negativo, fica positivo, né? Se o A for negativo, fica positivo. E o A positivo, né, ficou positivo. Então, essa é a definição de módulo, né? Então, fica 1 sobre módulo de A.
seja, o A positivo, o A negativo, ele vai ficar positivo, né? E φ no instante zero. Só outra definição, né? A função ΔT é uma função par. Ou seja, ΔT é igual a delta menos T, né? Então, mesmo que a gente substituísse aqui por menos tal, né? Aqui ficaria delta tal. Se a gente fosse colocar aqui... Peraí, cadê? Não, aqui, né? A menor que zero, se a gente fosse fazer aqui AT, né, igual a menos tal, né? Então, daria tal também. Só retornando um pouco aqui para o diagrama, né, que a gente já está mais lembrado de integração. Se a gente integrar uma função U de t com uma função qualquer, φ de t, a gente vai dar a integral de zero até infinito de φ de t dt, né? Ou seja, por quê? Porque de zero, de menos infinito até zero, a gente tem zero, né? Então, dá zero. E de zero até infinito é 1, o de t. Então, ele fica o valor de φ de t, né? E de maneira análoga, né, se a gente tiver integral de menos infinito até infinito de u de t menos a, φ de t, dt. U de t menos a significa que a função u começa em a, né? Fica de menos infinito até a, 0, né? E de a até infinito fica 1. Então, aqui vai de a até infinito. Φ de t, dt. Certo? Nossa aula é até 11h30, né? Falta só 13 minutos. Próxima aula a gente faz toda a definição de sistemas, certo? E depois a convolução. Certo? Aí eu vou gravar a aula de EDO, né? Essa parte inicial dos sistemas a gente não precisa de EDO. Aí eu gravo a de EDO para vocês assistirem no final de semana, para a gente ir adiantando e repondo mais ou menos só o conteúdo que foi dado na ECOP, né? Rodrigo, Oi. aí fechando esse material aqui, né? Eu estava vendo a rúbrica, aí como é? A gente vai, aquele mesmo esquema, né? De escolher as questões e você avalia esses critérios, né? Aquela rúbrica eu ainda não tive tempo de fazer, né? Mas já dá para ver aqui nela que você já contempla todo esse material que você falou, convolução e depois EDO. Aí fecha nesse conteúdo, né? Vai fechar na EDO. A EDO eu não sei se vai ser uma ou duas aulas, se eu vou gravar cerca de 1 hora, né? Que como não tem participação, dá menos tempo, né, de gravação. Talvez até menos do que 1 hora. Aí eu vou dar EDO, né? Vai estar gravado e tal. Aí talvez tenha uma outra aula para concluir o assunto de EDO.
Que vai ser a aula de... A gente já combinou algum prazo para fazer a entrega dessas questões? Não, o prazo... É porque eu faltei uma aula, por isso que eu estou perguntando. O prazo seria o que está no SIGA A, né? Deixa eu ver aqui. Teoricamente até dia 4 da próxima semana. Só que se eu não concluir o assunto do EDO, aí vocês podem decidir. A gente mantém esse dia 4 e não coloca EDO e coloca EDO na próxima. Tira EDO daqui, deixa a convolução e coloca EDO na próxima. Né? Para vocês fazerem. 14/10. Não, aqui foi o dia que eu criei, né? Eu não deixei data, não. Eu não vou ser tão rigoroso assim, não, né? Das datas assim. Eu vou ver, aí quando terminar o assunto, direitinho tal, aí a gente estipula a data certinha, né? Só para também não acumular para vocês, né? É bom ter uma data. É verdade, é melhor a gente ver. Você vai, à medida que você for dando material, a gente pode avaliar, né? É melhor. Que essas datas aí são de um planejamento, né? Não são as datas de a ferro e fogo. Vou dizer. Não, eu vou dar uma olhada, porque eu vou colocar, tenho que disponibilizar também as questões dos semestres anteriores, né, das provas. Então, é como se vocês vão estar fazendo realmente uma prova. Então, eu vou ver ali a quantidade média de questões que eu aplicava em cada prova, né, para vocês colocarem. Vejo que às vezes vou colocar nas provas lá e aí nem toda prova tem alguns assuntos que eu cobro menos, né? Tipo, acho que nas par ou ímpar eu cobrei menos, né? Sinais pares e ímpares. Quase não cobrei. Desconectar aqui o negócio para carregar o celular. Essa é a câmera do canto. E aí, deixa eu também parar essa apresentação. E aí eu vou ver para vocês terem como base, também para eu ter